pessoal, bem-vindo a todas e todos. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Mobilidade Humana e Coronavírus, que é o podcast mensal do Museu da Imigração. Eu sou Guilherme Ramalho, comunicador e educador do museu, e é a primeira vez que eu gravo sem ninguém aqui interagindo comigo. Pensei que ia ser mais fácil, mas é muito mais difícil do que ter mais gente. Estamos voltando agora do nosso período de recesso. Desde o começo, a nossa intenção nunca foi ser um boletim de acompanhamento da situação pandêmica em si. Também nasceu de uma vontade, de um desejo de democratizar uma discussão que estava acontecendo dentro da academia, dos círculos que estudam a mobilidade humana, expandindo o contexto dos textos que iam para o nosso blog e transferindo para uma outra mídia mais acessível, de consumo mais direto, com a esperança de assim estender o número de pessoas atingidas pelo material. Lá no começo, o material escrito era constituído tanto de textos acadêmicos, de parceiros, quanto de entrevistas com migrantes no Brasil e no mundo. Os artigos continuam agora com republicações e formato de ocupações, mas a gente teve que reavaliar as entrevistas lá em outubro com a reabertura das instituições culturais e os trabalhos que precisamos priorizar com o museu funcionando. Sempre foi muito legal fazer as entrevistas e conversar com as pessoas não só sobre a pandemia, mas sobre como entender os caminhos que fazemos e os laços de proximidade e pertencimento que criamos. Dessa maneira, eu e o Thiago reavaliamos o formato do programa para esse ano e optamos por tentar voltar a conversar com as pessoas que entrevistamos lá atrás, em uma série de lives para o Instagram do museu que vão acontecer mensalmente. Aproveitando esse material, editamos parte do conteúdo que será o corpo do podcast ao longo desse semestre. Acho que vocês lembram também que a gente tinha uma terceira integrante, que é a Núria Carbaça. A Núria não está mais no museu, mas é por um motivo bom. Ela foi convidada para ser articuladora institucional lá no CRAI, que é o Centro de Referência e Apoio ao Imigrante, aqui de São Paulo. É uma importante instituição que trabalha na integração de imigrantes na cidade. De certa forma, nesse papel que ela ocupa agora, a gente vai acabar se encontrando uma vez ou outra, fazendo parte da mesma rede. Bom, sem mais delongas, sem me demorar muito mais, nesse primeiro encontro, a gente tem um pouco do que foi a conversa no mês de fevereiro com a Rawaa Al-Saher, refugiada palestina nascida na Síria, em que ela fala, dentre de outras coisas, sobre como foi esse ano de pandemia, como isso afetou a vida dela e os seus trabalhos, o espaço de atuação e militância em conjunto com a Aljânia, que é um espaço político aqui de São Paulo, o lugar em que ela atua, e a entrevista que fizemos com ela também pode ser lida no blog do museu, com o título Não Existe País Livre Sem Mulheres Livres, e falamos um pouco dela no episódio 5, que leva o nome do mesmo texto e que pode ser ouvido tanto no Spotify quanto no YouTube. Lembrando que outras séries do museu, como o EMI Indica, que são indicações culturais de livros, filmes, artigos, continuam rolando em nossas redes, então não esquece de procurar pelo Museu da Imigração para ficar por dentro de todas as novidades. Críticas, sugestões, elogios, referências, vocês podem mandar para a gente também pelo e-mail museudaimigração@museudaimigração.org.br, sem cedilha e sem tio, ou via WhatsApp pelo número disponibilizado na descrição desse episódio. E a gente se vê no próximo mês. Até mais! Deixa eu só explicar essa conversa aqui. A gente vai fazer esse ano uma conversa por mês, assim, com referentes migrantes e refugiados, com pessoas que trabalham na área, com líderes migrantes, enfim. A gente vai conversar com pessoas que estão acompanhando essa situação, né? Desde as suas experiências, militâncias e conhecimentos, para a gente escutar. Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde todo mundo. A gente te ouve bem, tá de boas. Você tava meio preocupada com o microfone? Isso. Não, tá bem. A gente te ouve Ótimo. bem. Eu tava explicando aqui já a atividade de hoje, né? Que tem esse nome, assim, que chama A Situação das Mobilidades Humanas na Pandemia. E é a entrevista com a Rawaa Al-Saher. Será que eu falei certo? Depois você me corrige, certo? Então, é uma atividade que vem em continuidade, né, da nossa série Mobilidade Humana e Coronavírus, que é uma série que desde o ano passado a gente vem desenvolvendo no Museu da Imigração, um projeto de pesquisa, de divulgação, para discutir, né, o que a pandemia está fazendo com as mobilidades humanas, já que uma das restrições principais que essa pandemia trouxe foi justamente que as pessoas não podiam circular, para começar, né, entre fronteiras nacionais, dentro das cidades, e também mobilidades sociais, né, o crescimento da vulnerabilidade social, a gente viu uma situação de piora, então também pensar as mobilidades sociais.
Então, ano passado a gente publicou uma série de textos, que segue publicando esse ano também, inclusive semana que vem. Convido a todas e todos. A gente vai começar com uma nova ocupação, que a gente chama, que a gente convida pessoas, e essa nova série de publicação vai se chamar Boletim Cientistas Sociais e Coronavírus, que é o pessoal lá da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Então, mais do que, por exemplo, perguntar a trajetória da Arauá, falar aqui sobre como é que foi a chegada dela, enfim, no Brasil e a trajetória dela enquanto refugiada aqui no Brasil, enquanto migrante aqui no Brasil, a gente vai falar sobre a situação da pandemia. Mas aí é isso, assim, depois dessa minha introdução longa, então eu convido a todas e todos para que vão lá no site do museu e procurem pela entrevista que a gente já fez no ano passado, em que ela conta parte dessa trajetória, parte dessa história, e é uma entrevista muito boa. O nome do texto chama Não Tem País Livre Sem Mulheres Livres. Mas, sem mais delongas, Dauá, será que você poderia se apresentar para o pessoal? Tá, primeira coisa, obrigada pelo convite, né? Eu já estou trabalhando com o Museu de Imigração já faz tempo, acho que já faz 3 anos que a gente está fazendo coisas juntos. Começou com a contação de histórias, né? Que a gente fez na exposição da Emília e tal. E depois foi o projeto do ano passado, que nós trabalhamos também nas entrevistas e tal. Então, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Eu adoro trabalhar com vocês. Meu nome é Rawa El-Savir, eu sou da Palestina nascida na Síria. Vou explicar um pouquinho sobre isso depois, como é da Palestina nascida na Síria. Tenho 24 anos, tenho uns 5 anos aqui no Brasil. Na verdade, eu já estudei cinema, e aqui não deu certo para conseguir estudar até agora, né? Eu dou aulas de árabe. Além disso, que eu tenho atividades sociais, né? Que eu trabalhava no Al-Jânia, eu até hoje trabalho no Centro Cultural Al-Jânia, que é um centro cultural político palestino, aqui em São Paulo. Também sou a coordenadora de uma organização chamada Samidun, que defende os presos e presos palestinos nas prisões israelenses. E mais disso que tenho as minhas atividades políticas pela luta palestina. Perfeito. Esse primeiro contato com você no museu também, para mim, é muito, muito bacana, assim, de lembrar que foi isso, né? Desde 2019, né? Você foi lá trabalhar, foi lá fazer esse trabalho de contação de histórias com crianças. Foi uma atividade muito legal, assim. Mas eu queria retomar, né? Vou retomar algumas coisas que a gente falou ano passado na entrevista e ver assim como é que esse um ano, como é que foi, como é que tá sendo, enfim, para escutar um pouco. E aí teve uma coisa que você falou lá na entrevista, né? Sobre a sua família estar em outro estado. E você justamente ano passado, em julho, tinha ido visitar sua família, mas você dizia que gostava de viver em São Paulo. Gostava de viver em São Paulo por esse cenário cultural, de você ir lá no museu, fazer uma atividade, mas eu sei também que você tem outras atuações. Como é que tem sido, assim? Porque é isso, né? A gente tá com uma redução muito grande, assim, tá tudo reduzido de atividade cultural. Como é que tá sendo essa São Paulo, viver essa São Paulo na quarentena? Olha, é muito difícil para todo mundo. O ano passado e esse ano está sendo muito difícil para todo mundo. Então, imagina para a situação dos refugiados. Para mim, era coisas positivas e negativas no mesmo tempo. Negativa pela situação em geral, né, isolamento tal. Mas a coisa positiva que eu vi que até com isolamento, com tudo isso, ainda está sendo esses eventos culturais, ainda está sendo esse movimento de cultura, de política, virtualmente, que virou tudo virtual, né? Então, essa coisa de criar uma vida de uma situação que você não tem nada, mas você está criando dessa situação uma outra situação para você conseguir sobreviver, né? E isso foi para todas as pessoas em São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Só que para mim, por exemplo, São Paulo tem uma coisa específica, porque o São Paulo é muito misturado de uma forma muito linda, que você acha que, nossa,
Isso é muito difícil, mas no mesmo tempo é muito legal essa mistura que acontece em São Paulo. A minha família mora no sul, né? Então, sendo uma mulher refugiada, não é branca, da Palestina especificamente, né? E contra o Bolsonaro, então, para mim, é muito difícil ficar no sul. A situação em geral, até, por exemplo, a cidade da minha família, que é uma cidade muito mais de turista. Para uma artista, para uma ativista, para uma pessoa que é ativa nessas áreas, São Paulo é a área mesmo, é a casa dessas áreas. Total. E a gente fica nessa situação também, né, de as atividades culturais tiveram que reduzir mesmo na cidade. A gente no museu mesmo, antes recebia reuniões, a gente estava com um grupo de teatro lá, fazendo ensaios, um grupo de tambor, o Betogo ia lá ensaiar, e isso a gente não pode mais fazer, né, mas as pessoas continuaram trabalhando ao mesmo tempo, né. Continuaram também, muitas pessoas não puderam fazer quarentena. Mas eu acho muito interessante isso que você fala, assim, de apesar de tudo ter ido para a internet, dessas atividades culturais que a gente fazia semanalmente, né, esses encontros, ainda assim São Paulo tem esse chamariz, né? E você fez muita live, que você participou, assim, que você se lembra, assim, de atividades culturais, debates, como é que foi? Não, na verdade, eu participei em 2 ou 3 lives, uma delas com a Mídia Ninja, coisas que falam também sobre o mesmo assunto, que é sempre porque a situação de refugiado migrante nessa pandemia, imagina a dificuldade dele que fica muito mais do que uma pessoa normal. Então, sempre tinha essas lives que falam, que pesquisam, que querem saber mais sobre essas situações. Então, para mim, é muito difícil, porque até para o brasileiro mesmo, é difícil viver nessa pandemia. Imagina para os refugiados. Quem não fala a língua, quem ainda não tem trabalho, quem não tem casa, quem precisa, por exemplo, mudar de casa dele, que é a documentações, tudo isso virou virtual. Então, imagina a pessoa que vai entrar a documentação dela e tem que ser tudo online. Quando você consegue, mais difícil que a documentação. Documentação, quando virtual, e você tem que entrar sites, ler tudo, preencher os docs e tal. É muito difícil para quem não fala português, porque pessoalmente, quando você você consegue explicar mais ou menos em mímica, você consegue comunicar em outra língua tal. Então, quando você entra em uma site que tem tudo em português, que tem muita documentação que você precisa fazer, isso é muito difícil. Até que, por exemplo, quem não consegue pagar seu aluguel, ele não consegue fazer esse processo que ele podia, por exemplo, ficar em casa, por exemplo, o desconto de 20% do aluguel nesse período de pandemia. Muitas pessoas, quem não fala português, não vai saber desses leis, não vai saber desses detalhes. E foi muito importante para mim que os refugiados imigrantes que não falam português, que não conhecem, que não está entre a área, entre a comunidade, que não sabe desses detalhes, ele tem que saber desses detalhes. Porque também esse é o direito, né? Você tem que defender o seu direito. Eu participava em várias lives que falam sobre isso, também para dar mais informações, né, do que a situação de quem estrangeiro, na verdade, aqui no Brasil, não só refugiado imigrante, até estrangeiro, qualquer estrangeiro, era dificuldade aqui até hoje, né? Até hoje em dia, é muita dificuldade. Por exemplo, até para mim, que é o ano passado eu estava começando nos documentação de nacionalidade, e eu parei, porque, por exemplo, muitas trocas nos pedidos do documentações, muita coisa foi difícil até, por exemplo, hoje em dia tem a sua certificação de língua tem que ser 30% do curso presencial. Então, hoje em dia, não tem nada presencial. Como eu vou ter 30% presencial e como eu vou entregar essa certificação? Ou, por exemplo, tem outros certificados que não precisa de ter 30% de presencial, mas no mesmo tempo que não tem vaga, tem limite para as vagas. Então,
tem muita dificuldade nessas formas, tem muita coisa que é difícil mesmo nessa pandemia. Mas um ponto que foi muito legal para mim, virou as aulas online, eu consegui comunicar com pessoas pelo Brasil inteiro. Essa é uma coisa muito importante, que pessoas na Amazônia, pessoas na Bahia, Recife, Rio Grande do Sul, pessoas que são interessadas na língua árabe, e deu essa oportunidade de eles aprender, porque é virtual, né? Então, essa foi uma experiência muito boa. Quase 4 ou 5 alunos que são brasileiros, mas não moram no Brasil. Moram na Austrália, na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra ou no Oriente Médio. Então, brasileiros que são interessados na língua e deu essa oportunidade de eles aprender. Então, essa foi uma coisa muito positiva para mim também, comunicar, conhecer pessoas de outros estados. Que interessante. Eu não sei se todo mundo que está aqui acompanhando, que vai assistir depois, sabe o que é o processo, né, de naturalização, que é o processo de obter a nacionalidade brasileira, né? E aí você tem alguns requisitos lá, né, que você tem que cumprir, e um deles é essa de línguas, né? Que você precisa demonstrar a proficiência. E realmente é um processo em si burocrático. Todos nós sabemos o que significa burocracia, todos nós sabemos quão difícil é. E é isso, né? O Brasil, a burocracia no Brasil é muito grande. Nunca imaginei que é tão burocrática dessa forma, sabe? Porque todas as coisas entra a burocracia entre ela. Então é uma coisa muito grande e irrita também, porque para mim, como uma pessoa que não falava português, chegar para cá sem falar nenhuma palavra em português, tem que seguir todo esse processo, né? Então é muito difícil. E é isso a gente pode também pensar para outros casos, né? Para os casos de pessoas que estão tentando o Estatuto de Refúgio, as pessoas que estão tentando conseguir residência, enfim, todos esses processos são muito travados, né? Nesse contexto. Mas eu achei legal você ter ido também por essa conversa da parte das aulas. Inclusive, eu acho que vale a pena, você continua dando essas aulas, e aí é isso, né? Como é que foi a preparação, a transformação disso? Quando que você se deu conta que você ia ter que se jogar aqui na internet para dar aula também, assim, sabe? Como é que foi esse processo? Na verdade, foi por uma amiga minha, que ela é brasileira. Eu lembro que era o fim do carnaval do ano passado, e ela me ligava, eu tava no meio da Avenida Paulista, e tipo, tava atravessando a rua e tal, ele me falou, não, me atenda agora, amiga, tem que me atender agora. Eu atendi, e ela falou, tem que virar tudo online. Desde agora eu tenho que preparar, tem que virar tudo online, porque o mundo tudo vai ser online. Então eu fiquei pensando, tipo, nossa, vai ser muito difícil, né, ensinar árabe online. Então eu comecei a pesquisar e tal, eu ficava horas, tipo, preparando os arquivos e tal. Porque é outra coisa, quando você dá presencial, você tem a lousa, você escreve e tal, não precisa nada. Então, foi entre fevereiro e março, eu já tinha uma turma presencial, que eles me ajudaram muito de como construir o meu conteúdo virtual, né? Então, eles me ajudaram muito que você tem que melhorar, que você tem que, por exemplo, trocar o significado aqui, não, essa palavra aqui é melhor do que essa aqui, tenta fazer o arquivo dessa forma, tenta fazer esse... Então, eles me ajudaram mesmo, os estudantes, né? Então, eu não criei o meu espaço de aulas online sozinha, pelos estudantes que eu tenho e as amigas. Que legal. E é um instrumento, né? A gente também começou a explorar muito dessa comunicação aqui, e hoje em dia é um instrumento muito rico mesmo. Isso que você falou, né? A gente tem vontade de, por exemplo, agora entrevistar uma pessoa que está lá no norte do Brasil, trabalhando com migração, coisa que, pra gente que trabalha lá no museu, que basicamente, assim,
é difícil sair de São Paulo, né? Do estado. Já tratar sobre a questão do estado de São Paulo é difícil, imagina sair do estado. Então, é realmente um ganho, assim, muito possível. Um outro tema que a gente falou também lá na entrevista, né? Foi sobre se você estava trabalhando, você falou, né, que você ainda faz parte da Associação Cultural do Aljuniá, que esse foi um espaço importante, né, tanto para você quanto para descobrir uma militância migrante, mas também para achar pessoas para sua militância em relação à causa, né, da Palestina livre. E aí eu queria te perguntar como é que, eu não sei se todos sabem, né, o Aljuniá é um restaurante, um espaço importante, cultural aqui na cidade de São Paulo. Aconteceram muitas reuniões aí, muitos debates, enfim, era um espaço muito potente. Né? Mas como é que foi esse ano? Você acompanhou? Se você pudesse contar pra gente. Já também colocando essa pergunta, falando também um pouco da comunidade árabe, assim, como é que foi o contato? Se você teve contato com a comunidade árabe durante esse ano de pandemia? Sim, claro. Olha, a Aljuniá é uma casa para nós, sabe? Que a gente se sente que nós somos família. Então, claro que todos os árabes que trabalham lá, e claro que a gente tem esse contato ainda para ver se tá tudo bem e tal. Até o Aljuniá que fica, tipo, sabe que tem ocupação na Ilha Khalid, né? Que tem metade palestinos que tem lá, né? Aquela ocupação. Então, para cuidar um pouquinho da situação das pessoas nessa pandemia, claro que a gente tem esse contato, com certeza. Como falei, que o Aljuniá é um espaço muito importante porque ele trabalha de vários lados, sabe? Eu acho, assim, é uma rede que está trabalhando em vários lados, em vários lugares. E tem pessoas que trabalham em todos os lugares também. Então, tem esse contato de você conseguir comunicar com a comunidade, mas também, no mesmo tempo, achar a comunidade certa do Brasil, dos brasileiros, que conseguem também que apoiar, cuidar da situação, por enquanto, nessa pandemia. Porque é isso, né, também, enquanto um espaço que serve comida, como um espaço de restaurante, também passou por necessidades e dificuldades como outros, né? Passou muito, porque é um fechamento que, imagina, o Aljuniá tinha mais ou menos 30 funcionários, que a metade deles são refugiados, imigrantes, que esses são famílias, né? Então, passou muito tempo difícil nessa coisa de fechar os restaurantes, trabalhar só delivery. Então, era uma dificuldade muito grande até hoje que o Aljuniá está vivendo essa dificuldade. Então, quem não conhece, eu vou falar a letra para vocês pesquisar no Instagram. Então, Aljuniá, você entra e você consegue ver todos os trabalhos lá. E também quem consegue, tipo, dar um apoio, tem até de pedir só a comida, porque sabe como é a situação, como eu falei, que tinha 30 funcionários e hoje em dia eu trabalho muito pouco e quase que não abre, né? Bom, indo assim ao Aljuniá e esse espaço, né, que é um espaço também muito de militância também. E aí a gente falou também sobre isso na entrevista, quanto isso te atravessa, né? Você talvez, se você puder contar também rapidinho para as pessoas sobre a sua relação com a Palestina. Você nasceu na Síria, né? Mas é da Palestina. E a gente falou justamente sobre essa luta, né? Do direito ao retorno e a Palestina livre. Como é que essa militância seguiu nesse contexto? Como é que foi esse momento de organização, né, por meios digitais? O que vocês estão prevendo, enfim? Então, eu sou refugiada nascida na Síria, como é essa situação, porque a Palestina foi ocupada em 1948. Quando a Palestina foi ocupada, meu pai e a sua família foram refugiados para a Síria. O lei na Síria, quem nasce filho, neto, bisneto de refugiado palestino, ele fica refugiado palestino, para não perder o direito a retornar para a Palestina. O que é esse direito a retornar para a Palestina? Esse direito foi colocado pelo ONU, que é o Lei 94, número 94. Esse lei fala que todos os refugiados que saíram da Palestina, todos os palestinos que saíram da Palestina em 1947 e 1948, eles têm direito a retornar para a Palestina. E o Jerusalém, que é o capital da Palestina, fica entre controle internacional e escolheram a Jordânia.
Então, pelo esse lei, eu tenho direito a retornar, só que até hoje não está aprovado. Então, estou proibida de entrar na Palestina, nunca fui para a Palestina, nunca conheci, eu conheci lá só pelo coração, né? Só pelo sangue mesmo, e coração, e as falas da minha família, do meu pai, dos meus tios, tal. Então, isso é o importante, né? As histórias orais. Por isso, eu fiz esse trabalho de contação de histórias e falar mais, porque quando você ouve a sua família te falando sobre que você é desse país, como eles foram deslocados, como começou a invasão, como começaram a ocupar e invasar o seu território, entendeu? Essa raiva que tem nessas pessoas que saíram, que estão achando que um mês eles vão voltar de novo. Então, por isso, eu sou de terceira geração, como Contagem, sou de terceira geração, mas meu pai saiu da Palestina com 8 anos, então sou de segunda geração, não é terceiro. Mas o terceiro pelo quem é da minha idade, né? Quem é o jovem da minha idade, normalmente fica em terceiro, que é os voos que saíram da Palestina. Nessa pandemia, eu consegui muito contato com a Palestina, mais do que antes, porque imagina agora, nessa situação, que você tem 2 ocupações. Você tem uma ocupação israelense, você tem uma ocupação da autoridade palestina mesma, e tem agora o coronavírus. Então, as pessoas que ficam isolados, então, essa quarentena, os palestinos estão vivendo 72 anos atrás. Não é desde o ano passado, é 72 anos atrás que eles estão nesse isolamento, nessa situação. Especificamente faixa de Gaza, que está circulada há mais de 15 anos. Então, esse contato que eu consegui primeiro com a organização Samidun. Samidun quer dizer que é o nós firmes, nós estamos firmes. Então, essa organização que defende os presos e presas palestinos tem, hoje em dia, mais ou menos tem no mundo inteiro, pessoas que trabalham com Samidun. O ano passado, nós começamos aqui na América do Sul, que eu consegui esse contato, consegui ficar coordenadora deles em América do Sul, especificamente no Brasil, e estou tentando entrar em contato com pessoas na Chile, Bolívia, Argentina, para a gente conseguir trabalhar melhor para defender os presos e presas palestinas. Mais disso, estamos preparando para uma conferência que vai acontecer esse ano, se der certo, né, por causa do coronavírus, entre outubro e novembro, que chama a Conferência do Caminho Alternativo Palestino. O que é esse Caminho Alternativo Palestino? Em 1991, em Madrid, foi a primeira conferência que foi chamada Conferência de Paz. O que é essa Conferência de Paz? Essa conferência foi entre o OLP, que é uma organização de libertação da Palestina, com os israelenses, que foi a primeira conferência que para você aprovar que tem 2 estados aqui em uma forma de paz. Em 1993 foi o Acordo de Oslo. O que é o Acordo de Oslo? O Acordo de 2 estados. Então, como uma palestina, eu vou defender a Palestina do rio ao mar e não vou seguir esse caminho que começou em 91 e 93 pelo Acordo de Oslo, que está dividindo o meu território por 2 estados, para um movimento sionista, fascista, racista, que roubou a minha terra, invasou a minha terra, ocupou a minha terra, isolou, deslocou o povo dessa terra, né? Então, nunca vou apoiar esse caminho que começou em 91 e 93. Por isso, essa conferência vai acontecer em 2021, pelo o aniversário de 30 anos da primeira conferência em Madrid, Conferência de Paz. Mas essa conferência vai ser para mandar a luz para um movimento de Palestina democrática. Esse movimento que estamos criando agora com todos os palestinos que estão em diáspora, no Cisjordânia, território de 48 e faixa de Gaza. Então, estamos trabalhando todos os palestinos que estão pelo mundo inteiro para a gente conseguir se reunir e fazer esse movimento de Palestina democrática que é a Palestina do rio ao mar, o direito de retornar todos os refugiados palestinos que estão na diáspora e também o direito do povo palestino de decidir o que ele quer. Então, hoje em dia, a gente estamos trabalhando nesse movimento que eu estou encontrando palestinos pelo mundo inteiro e que estamos traduzindo as declarações, documentos, tudo pelo todas as línguas, para quem não fala árabe também conseguir participar e seguir esse caminho alternativo que estamos criando para a gente conseguir libertar a Palestina do rio ao mar. E, assim, eu lembro muito quando a gente fez a entrevista com você também,
A gente pensou que a gente trabalha muito pouco no Museu da Imigração o direito ao retorno, que na verdade todo migrante ou refugiado tem. A gente fala muito pouco, porque também tem uma visão de que não, tem que garantir que a pessoa seja livre para ela poder circular pelo mundo. Só que ela tem que ter também o direito garantido de poder voltar para o seu lugar de origem, né? E no seu caso é uma história assim que é de terceira geração, ou seja, é um vínculo muito forte, né, com aquele território. E eu acho muito importante mesmo que as pessoas conheçam mais. Aí eu até ia te perguntar assim, duas coisas. Essa conferência que vai ter, né? É só para palestinos, outras pessoas também podem procurar. E onde procurar mais informação sobre a Palestina para brasileiros, brasileiras ou outras nacionalidades, pessoas que queiram se informar mais, sabe? Sim. A primeira coisa, a conferência não é só para os palestinos, a conferência vai ter apoio internacional, vai ter apoio nacional e internacional. Esse apoio internacional, todos os partidos, grupos, movimentos que apoiam a luta palestina, que acreditam na luta palestina e não acreditam em uma coisa que chama Estado de Israel, que é ocupação israelense, na verdade. E também para todos os movimentos e organizações, partidos palestinos. Infelizmente que não tem hoje em dia partido que te fala eu apoio a Palestina 100%, que acredito no direito do povo palestino de libertar a sua terra, porque o capitalismo está fazendo o seu trabalho nesse mundo, né? O capitalismo que gira tudo. Então, quando você fala isso, normalmente nem o partido fala isso, fica coisas tipo pessoalmente, que eu sou uma pessoa que apoia, mas eu não falo no nome do meu partido, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu penso assim, que eu apoio a luta palestina 100%. Mas o partido nunca vai falar que eu apoio a luta palestina e eu não acredito em Israel. Isso até hoje não aconteceu, até partidos palestinos, ou especificamente a autoridade palestina, que ela que colocou a ideia de dois estados. E ela quem está ajudando os israelenses de calar a boca dos palestinos, de calar a resistência dos palestinos. E aí, pelo que eu entendi, também essa é uma mobilização de uma geração mais próxima da sua, é isso? Com jovens, porque nós estamos com um saco cheio do que eles fizeram dos anos passados, né? Nós queremos achar o nosso caminho, nós queremos criar o nosso caminho de libertar o nosso território, porque para uma mulher que nasce refugiada, fica refugiada para a segunda vez, que tem o direito de retornar, mas nunca ela vai conseguir entrar nesse território, é uma coisa muito forte. Eu tenho 6 milhões de palestinos igual o meu caso, pelo mundo inteiro. Então, se a gente reunir esses 6 milhões de palestinos, nós vamos virar o mundo inteiro, não só libertar a Palestina, entendeu? Sim. E também os palestinos já reconhecidos pela resistência deles. A gente tem 72 anos com essa resistência, que são os firmes, né? Que ainda estamos lutando com toda a força de calar a boca dos palestinos. A gente ainda estamos tentando fazer uma coisa. Como os palestinos que estão dentro da Palestina, por exemplo, a faixa de Gaza, Cisjordânia, 48, eu falo 48 que é o Estado de Israel, mas a gente não acredita em Estado de Israel, que eles são ocupação israelense, então a gente fala 48, que é o ano que foi ocupado esse território. Então são 3 territórios que todos os palestinos ali dentro, eles não conseguem se movimentar. Nós que somos fora, que conseguem falar, que conseguem entregar a sua voz, conseguem entregar as suas ideias, trabalhar pelo fora, movimentar. Então, nós que tem que reunir para libertar e entregar a voz deles para fora, né? Sim, muito bom, muito bom escutar sobre esse novo momento, essa nova atividade que de alguma forma, eu não sei como o coronavírus também impactou, né, nessas mobilizações. Eu imagino que vocês estejam se mobilizando muito pela internet também. Mas eu queria também, a gente já está quase chegando no final, assim, voltar com uma questão lá da entrevista, que é o nome da sua entrevista, né? De que essa luta palestina, na verdade, ela tem uma outra luta também muito importante, que é a luta das mulheres, do direito das mulheres, né? Poderem viver, se manifestar. E tinha acontecido um ato no dia 22 de julho do ano passado lá na Jordânia, por conta de assassinato, de violência, né? Contra mulheres
palestinas na Jordânia. Eu não sei se você seguiu acompanhando, se você quiser contar para as pessoas como foi isso, qual a sua opinião, sua visão sobre isso, enfim. A primeira coisa, a mulher palestina, sempre ela foi o símbolo da resistência. Quando a gente vamos falar da terra, a gente coloca o símbolo uma mulher. Então, a mulher palestina sempre foi forte. Ela quem entregou até todas essas resistências, essas relevantes evoluções que aconteceram pelo histórico palestino, tudo era a mulher que trabalha. Mas vamos falar que é colonial e também... Colonialismo. Colonialismo e, mais disso, ocupação, a autoridade palestina, tudo quer que tirar a mulher para fora. Uma coisa importante é que a lei da Jordânia foi colocado no território de Cisjordânia, na Palestina. Foi colocado lá porque a Jordânia controlou uma época, antes de criar a autoridade palestina, esse território era controlado pela Jordânia, então foi colocado as leis da Jordânia, que não respeita a mulher, não tem direito para as mulheres, não tem nada, e a autoridade palestina seguiu o mesmo caminho, porque eles sabem, se eles vão dar essa liberdade para as mulheres, que vai mudar tudo, né? Vai ter o movimento, porque sempre o movimento sai das mulheres. Então, o começo de 2018 foi pelo lei de crime da honra, que quando... Ai, gente, essa lei é muito, muito chato, mas tem que saber que essa lei veio da França de 1880 e foi colocado na Jordânia, e depois a Jordânia colocou na Palestina. Crime da honra é que um homem, ele podia matar qualquer mulher da sua família quando ele está com raiva. E não tem conjugação, não tem juiz, ele não entra à justiça, porque ele é o homem, ele tem a honra dele, que ele precisa se defender. Então, foi pela morte de uma mulher em 2018 que começou o movimento Talat, que estamos saindo, só que em uma forma feminina, porque em árabe, quando você vai falar, tem uma forma feminina, tem uma forma masculina. Então, Talat, estamos saindo, que somos mulheres, estamos saindo. E começou esse movimento de manifestações, de defender, de chega de lei de Jordânia, né? A gente precisa, libertar. E foi a primeira frase desse grupo, que não tem país livre sem mulheres livres. Então, primeiro tem que liberar esse povo inteiro da ideia do colonialismo, da ideia da ocupação, da ideia que foram colocados pelo fora, da ideia de limites, né, dos direitos humanos que foram colocados realmente pelo colonialismo, pela ocupação. Então, imagina quando a mulher ela vai resistir 3 ocupações. A ocupação israelense, a ocupação da autoridade palestina, a ocupação também das tradições que foram colocadas pelo aquela região. Então, imagina que essa força que estão fazendo. Então, só que uma coisa importante é que nós estamos trabalhando nessa conferência, eu sou no comitê preparatório e comitê da mídia. No comitê preparatório, estamos trabalhando muito sobre debates sobre os direitos das mulheres, que esse sábado vai ter uma debate, vai ser traduzida para o espanhol. Então, quem quer também participar sobre o feminismo palestino, como é a situação da mulher palestina, como é a situação do feminismo palestino hoje em dia. Então, vamos falar com uma colaboradora que chama Nahla Abdo, ela mora em Canadá. Ela vai falar sobre essa questão. Também tem eu e outra colega minha da conferência que vamos participar com ela para falar um pouquinho sobre essa situação, e vai ter traduzido para o espanhol. Infelizmente não tem em português, porque eu vou participar na debate, então por isso não tem alguém para traduzir certinho. Esse negócio aqui, ele derruba a gente quando a gente vai chegando para o final. Então, eu acho que a gente já pode ir encaminhando. A gente conversou sobre um monte de coisa aqui, teria muitos outros assuntos aqui para a gente falar. Mas, enfim, queria escutar, assim, considerações finais, como é que você está vendo daqui para frente esse ano, a pandemia, luta palestina. Por favor, suas considerações finais. Então, só uma coisa que a gente tem que resistir a vida inteira. Resistir em todas as formas, para todas as lutas que a gente se acredita. E isso é o mais importante, de não acabar com a resistência, porque quando acaba a resistência, acaba tudo.
na sua vida, acaba todos os seus pensamentos, acaba todos os seus, o que você acredita. Então, resiste no que você acredita. Que é isso, você que deu uma aula aqui pra gente, super na vontade sempre de ensinar a gente, de colaborar, a gente que agradece demais. E espero que a gente possa fazer outras coisas, tanto online quanto presencialmente, logo que der. Também. Gente, muito obrigado. Mês que vem tem mais lives sobre mobilidade humana e coronavírus. E é isso. Acompanhem as publicações. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Rawa. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.